Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 28 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou o Nolan Hubertus. Começa hoje o julgamento de um dos crimes de maior repercussão no país. Elise Matsunaga vai a júri popular acusada de matar, esquartejar e ocultar o corpo do marido, o empresário Marcos Matsunaga, isso em maio de 2012. O júri pode durar até 5 dias. Se condenada, a pena máxima pedida pela acusação, Elise pode pegar até 33 anos de reclusão. O artigo 75 do Código Penal brasileiro prevê que, quando alguém é condenado a mais de 30 anos, o juiz deve somar todas essas penas e unificá-las em uma só, de no máximo 30 anos. Você acha justo sentenciados a mais de 30 anos de prisão cumprirem no máximo os 30 de reclusão previstos no Código Penal? Isso é o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Michel Temer anuncia acordo para barrar a aprovação da anistia ao Caixa 2. Cuba dá início a funeral de Fidel Castro com exposição das cinzas do líder. As homenagens devem se estender durante toda a semana. Aqui no estúdio, uma entrevista nos ajuda a entender o legado de Fidel e o que pode mudar após a morte do símbolo da Revolução Cubana. Após 22 anos, Palmeiras põe a mão na taça do Campeonato Brasileiro pela 9ª vez e há uma rodada antes do fim da competição. Comemoração invade a noite, fecha ruas e registra a morte de um torcedor. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações do julgamento de Elise Matsunaga, que já começou aqui na capital paulista. Elise Matsunaga é acusada de matar e esquartejar o marido há 4 anos e meio dentro do apartamento do casal em São Paulo. Veja como vai ser o júri, que pode durar até uma semana. Elise Matsunaga vai ser julgada neste plenário do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ela vai a júri popular, previsto no Código Penal para crimes contra a vida. Pessoas comuns vão decidir o futuro de Elise, que é acusada de ter matado e esquartejado o empresário Marcos Matsunaga, com quem era casada. O crime foi no apartamento do casal, em maio de 2012. As câmeras de segurança flagraram Elise carregando 3 malas com as partes do corpo do marido. Devem comparecer ao tribunal 48 jurados, mas apenas 7 vão fazer parte do conselho de sentença. Eles são escolhidos por sorteio. À medida que os nomes são anunciados, a defesa e o Ministério Público podem recusar 3 jurados cada, sem justificativa. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Ela mata o Marcos por vingança e pensando no dinheiro dele. Esses elementos de prova estão vastamente demonstrados no processo. Ao descobrir uma traição dele, onde ela poderia muito bem se divorciar dele, ela não age assim. Até porque talvez a pensão que ela teria direito, sua filha, não fosse satisfatório na medida em que ela tinha uma vida de rainha. Esse seu relacionamento com ele a partir de 2004 foi contínuo? Foi. Qual era a frequência desses encontros, Elise? Quase todos os dias, dia sim, dia não. Você tinha conhecimento que ele era casado? Ele tinha filho? Não. Estão previstas 22 testemunhas entre acusação e defesa. O julgamento pode durar até uma semana. Os jurados ficam no fórum durante todo o tempo, sem contato com pessoas do lado de fora e com meios de comunicação. Elise está presa na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. E durante o júri, ela deve dormir em um centro de detenção provisória da capital. A participação de uma outra pessoa no crime ainda não está descartada pela polícia. Se ao depois for descoberto elementos que comprovam a participação de terceiro, esse terceiro será processado e responderá por esta colaboração, independente deste julgamento. Bom, e a repórter Larissa Alvarenga acompanha a movimentação no Fórum da Barra Funda e tem mais informações para a gente. Larissa, bom dia para você.
Olá, pessoal do Link Record News. Elise Matsunaga chegou aqui no Fórum Criminal da Barra Funda por volta das 9h20 da manhã. O julgamento já começou e pode durar até 5 dias. 20 testemunhas e 2 peritos devem ser ouvidos. 10 pessoas que foram indicadas pela acusação, feita pela promotoria, e os outros 10 foram sugeridos pela defesa. Depois de todos os depoimentos, os advogados vão ter 1h30 para convencer o júri popular. 7 pessoas que foram sorteadas para definir o futuro de Elise Matsunaga. Ela é acusada de homicídio doloso triplamente qualificado. Voltamos à redação da Record News. Obrigada, Larissa, pelas informações e análise desse caso. Agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O promotor diz que uma condenação de 24 anos está de bom tamanho. A defesa quer uma condenação de 3 anos. Com mais 4 que ela já está presa, ela ficaria no regime semiaberto. Mas o advogado de acusação, contratado pela família, quer que realmente ela seja condenada a mais de 30 anos. Nós sabemos que ninguém fica mais do que 30 anos preso no sistema carcerário de São Paulo. Elise Matsunaga matou o marido, primeiro com um tiro na cabeça, depois esquartejou, foi deixando partes do corpo numa estrada de terra e a cabeça bem distante. E a polícia só soube que aquelas partes eram do corpo de Matsunaga a partir do instante que encontrou a cabeça. 22 pessoas foram relacionadas para serem ouvidas, 10 pela defesa, 10 pela acusação e 2 técnicos que vão explicar alguns detalhes a respeito do que aconteceu dentro do apartamento. Elise Matsunaga, ela entregou uma carta através de seus advogados de defesa, dizendo que Matsunaga, o marido, já havia ameaçado a primeira mulher, mas que ela tem dificuldade de ver a filha, que ela tem saudade da filha. Esta carta, através desse apelo de mãe, com isso a defesa quer motivar as mulheres que farão parte do júri. Mulheres vão fazer parte do júri que vão decidir se condenam ou se absolvem Elise Matsunaga. Foi um crime premeditado, um crime frio, calculista, um crime que abalou a sociedade, onde um homem muito rico, que tirou Elise Matsunaga da prostituição, deu nome, deu casa, deu status, colocou na sociedade e acabou sendo morto por ela, porque iria deixá-la por uma outra prostituta. Bom, ainda sobre esse assunto, a enquete do dia, então, você acha justo sentenciados, condenados a mais de 30 anos de prisão, cumprirem no máximo os 30 anos de reclusão previstos no Código Penal? Isso por conta, né, Lidiane? No caso da Elise, por exemplo, os advogados de acusação pedem ali 33 anos de reclusão, mas existem também outros casos em que a pena chega até 100 anos de reclusão, mas aí a justiça brasileira só permite que os sentenciados, então, cumpram no máximo 30 anos de prisão. Esse prazo foi definido porque, antigamente, quando foi elaborado o Código Penal, a expectativa de vida dos brasileiros era muito mais baixa do que temos hoje. Por isso, então, o máximo a ser cumprido em regime fechado, 30 anos. Isso explica, então, a forma como o Código Penal está também ultrapassado, precisa de uma revisão, mas fato é que isso ainda vigora nos dias de hoje. Por isso, perguntamos para você, para votar, comentar o que você pensa sobre o assunto pelas redes sociais. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, utilize sempre a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Lembrando que até a segunda edição, vários momentos de interatividade com a sua participação aqui na tela do Link Record News. Bom, e ainda sobre esse assunto, a repórter Ana Paula Neves está no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, e tem mais informações ao vivo para a gente sobre esse julgamento. Ana Paula, bom dia para você. Conta para a gente como está a movimentação nesse momento por aí. Oi, bom dia a todos que nos acompanham pela Record News. Olha, começaram agora os trabalhos aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. O juiz autorizou a entrada dos cinegrafistas para fazer as primeiras imagens de Elise Matsunaga e também de todos que participarão deste julgamento e que lá dentro estão. Então, o juiz, promotor, advogados de defesa já estão lá dentro, conversam agora para dar início aos trabalhos. Qual vai ser o primeiro passo aqui desse primeiro dia de julgamento, né? A escolha do
conselho de sentença. Então, 48 pessoas que são representantes da sociedade civil, então homens, mulheres de diversas idades, a partir de 18 anos, claro, sem nenhum antecedente criminal, foram pessoas selecionadas para estarem aqui hoje. E aí vai haver um sorteio até que se forme um número de 7 pessoas que serão os jurados, já que esse crime ele vai a júri popular, não é? Então, esses representantes da sociedade é que vão definir se condenam ou absolvem Elise Matsunaga por ter assassinado e esquartejado o marido em 2012. Ela que reconfessa. Então, esses são os primeiros trabalhos desse primeiro dia de julgamento aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. Então, o início das atividades deve acontecer daqui a pouquinho. Eles estão só finalizando questões burocráticas para que, então, esse conselho de sentença seja formado. Esse é um julgamento que despertou muita atenção da população em geral, porque envolveu, claro, o assassinato, né, de um marido. Então, Elise Matsunaga era casada com Marcos Matsunaga. Eles tinham uma filha, tem uma filha de, na época, 1 ano e pouco. Aconteceu esse assassinato no apartamento do casal. Elise disse que deu um tiro na cabeça do marido e depois esquartejou o corpo dele e confessou o crime dias após a polícia ter sido acionada. Bom, a criança está com os pais do Marcos. Eles não vieram ao plenário hoje, então ela não tem contato com a filha desde então. Ela está presa, né, em Tremembé, interior de São Paulo, em uma penitenciária que fica a cerca de 250 quilômetros aqui da capital paulista. Foi trazida hoje de manhã para o fórum, chegou por volta das 9 horas, ficou em uma cela aqui aguardando o início das atividades. Então, daqui a pouco, esse conselho de sentença deve ser formado para então sabermos se o júri será mais composto por homens ou por mulheres. A acusação quer que tenham mais homens na formação, já que esses homens poderiam se colocar no lugar da vítima. A defesa prefere que esse júri seja formado mais por mulheres, que podem ter empatia por Elise, por ela ser mãe, né, por ela dizer sofrer ali algumas agressões do marido, enfim. Vamos ver como vai ser a formação, mas a formação é um momento muito importante, porque são eles que vão definir o futuro dela. Então, é um momento de bastante apreensão até que esse conselho de sentença seja formado. Por enquanto são essas informações, mas estamos aqui ao vivo e a qualquer momento voltaremos para a Record News. Voltamos com vocês aí no estúdio. Ana Paula, aproveitando a sua presença aí, você disse realmente que é um júri que chama a atenção, claro, o país todo mobilizado, muitas pessoas, muitos curiosos, eu acredito, que estejam também aí na porta. E aí, o que você sente da opinião pública, a opinião popular? Está dividida também? Como é que as pessoas falam sobre esse assunto, tanto homens quanto mulheres? Lidiane, olha, em geral as pessoas ficaram bastante estupefatas, acho que é a palavra que melhor define o sentimento das pessoas sobre como uma mulher teria condição até física, né, de depois de atirar no marido, ainda esquartejá-lo, né, cortá-lo aí em vários pedaços. Então, isso desperta nas pessoas um sentimento ruim, claro, porque ninguém é conveniente com um tipo de crime assim. De qualquer maneira, agora as pessoas estão aguardando qual vai ser o posicionamento tanto da defesa quanto da acusação. E por que eu digo isso? A Elise divulgou, na verdade os advogados dela divulgaram ontem, uma carta que ela escreveu para a filha. Essa carta foi escrita em março, há pouco menos de um mês da menina completar 5 anos. Quando o crime aconteceu, a menina tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E desde então a Elise não viu mais a filha, porque ela está sob os cuidados dos avós paternos. Muito bem, o que diz essa carta, Lidiane? A Elise escreveu na carta que sentia muito essa distância da filha, que queria uma aproximação com ela, que se no futuro fosse permitido, ela iria explicar o que aconteceu, as razões que a levaram a cometer esse tipo de crime, deixou a menina sem pai, mas também que a menina tinha que ouvir o lado dela. Enfim, essa carta é uma carta até que emocionante quando se lê a carta e analisa só o que está ali naquele papel. Esse pedido de desculpas, enfim, essa parabenização, já que ela falava dos 5 anos que a menina completaria, as primeiras palavras ditas, né, a vivência que ela teve como criança ali naquele período que a Elise, como mãe, não presenciou. Então, uma carta bem cheia de emoção. E a partir desse papel, que foi entregue aos advogados de Elisa, que depois passaram aos advogados da família do Marcos Matsunaga, a gente não sabe se a criança chegou a ter contato com essa carta, mas a divulgação dessa carta já sensibilizou um pouco a opinião pública
República, porque muitas mulheres que leram isso, já que foi divulgada na internet, podem estar hoje aqui, né, fazendo parte desse conselho de sentença. Então, alguns dizem que foi uma estratégia da defesa da Elise ter divulgado essa carta agora, já que o conselho de sentença é formado por cidadãos, né, por pessoas da sociedade, que poderiam ler, então, essa carta e também se sensibilizarem. Outros dizem que não, que as pessoas já estão muito escoladas do caso, que isso não teria tido a menor influência na decisão alheia. O fato é que até o julgamento ele é marcado muito tempo depois do fato. Você vê, o assassinato aconteceu em 2012, nós já estamos em 2016. Portanto, mais de 4 anos se passaram por conta do mês aí. E esse tempo todo, além da lentidão da justiça, também se aplica até para que a sociedade não esteja com aquela opinião formada sobre o caso por conta da divulgação na mídia. Então, tudo isso também é pensado, né? Já que o júri é popular, que as pessoas não tenham aí já o juízo de valor formado, né, Lidiane? Então, tudo isso é pensado para que, de fato, esse conselho seja formado, mas o dia promete muitas novidades e, claro, que a Record News vai tratar de todas elas ao vivo aqui para quem nos acompanha. Tá certo, Ana Paula. Muito obrigado pelas suas informações. Por enquanto, qualquer momento você volta aqui na nossa programação. Muito obrigado. Bom dia de trabalho para você por aí. Bom trabalho, Ana Paula. Lembrando que ao longo desta edição do Link Record News, mais detalhes e informações sobre o julgamento de Elise Matsunaga. Agora a gente fala sobre política. O presidente Michel Temer anunciou um acordo com o Congresso para impedir a anistia ao Caixa 2. A anistia previa que as pessoas que receberam doações para fins eleitorais até a data em que passa a valer a nova lei não seriam punidas. Na tentativa de acalmar os ânimos e começar a semana com fôlego para aprovar a PEC dos gastos públicos, o presidente Michel Temer convocou uma entrevista coletiva. O presidente disse que fez um ajustamento institucional. Garantiu que ele e os líderes do Senado e da Câmara não vão deixar a proposta da anistia passar. Verificamos que era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas. O poder é do povo. Tudo que é aprovado no Congresso vai para a sanção ou veto do presidente, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado concordam no sentido de que essa matéria não deve tramitar. Nós temos outras prioridades para o Brasil. Com o pedido de demissão de Gedel Vieira Lima da Secretaria de Governo na semana passada, o presidente afirmou que está examinando com muito cuidado o perfil do novo ocupante do cargo. Disse que tem que ser alguém com lisura comprovada e com diálogo com o Congresso. Questionado sobre uma possível gravação feita entre ele e o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, Temer foi incisivo. Em toda franqueza, eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrazoado. É quase indigno, não é? Ou diria mesmo que é indigno. Estou pensando em pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que grave, e aí publicamente, não é clandestinamente, grave todas as audiências do presidente da República. Ao final da entrevista coletiva, o presidente Michel Temer foi questionado se está preocupado com a hipótese de acordos de delação premiada dos executivos da Odebrecht atingirem diretamente integrantes do governo. Isso porque as delações podem complicar a vida de pelo menos 200 políticos. Quando vier, nós vamos verificar caso a caso. A força da sua pergunta, há preocupação? Claro, não há dúvida que há, não poderíamos ser ingênuos. E a anistia ao Caixa 2 foi retirada do pacote anticorrupção, mas outras medidas polêmicas devem ser votadas no Congresso nesta semana. A repórter Vanessa Lima tem mais informações para a gente, direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O pacote anticorrupção volta à pauta do plenário da Câmara amanhã, mas agora com o texto que caracteriza o crime de Caixa 2 sem anistia. Ou seja, políticos que usaram recursos não declarados em eleições passadas ainda vão poder ser processados por outros crimes, como lavagem de dinheiro, por exemplo. No Senado, os esforços se concentram na votação da PEC 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Os senadores ainda devem analisar a proposta que proíbe a reeleição para cargos do Executivo e debater a lei de abuso de autoridade com o juiz Sérgio Moro. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, Vanessa. Muito obrigado pelas suas informações. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantuch com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Olá, Fabiana. Muito bom dia.
Oi, Nolan e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, o nosso primeiro destaque de hoje é uma situação que acompanhamos bem de pertinho, principalmente na última semana. Olha só, após um mês, os estudantes deixaram os prédios da Universidade Federal do Paraná. A desocupação aconteceu neste final de semana após determinação judicial. 9 prédios da Universidade Federal do Paraná chegaram a ser ocupados por estudantes desde o final de outubro. Na última terça-feira, a Justiça Federal determinou a reintegração de posse de todos os espaços da instituição. Na sexta-feira à noite, os alunos foram notificados pelos oficiais de justiça. A desocupação teve início logo na sequência. Ao deixarem os prédios, os estudantes reforçaram que a mobilização contra a proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, continua. A desocupação foi pacífica e a expectativa é que as atividades voltem ao normal nesta segunda-feira. E o Conselho de Ensino vai definir como será o calendário de reposição das aulas na próxima sexta-feira. E agora o assunto é Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu, que está preso no Complexo Médico Penal do Paraná, foi intimado pela Receita Federal dentro da cadeia. Os auditores querem que ele devolva impostos que não foram pagos sobre valores que teriam sido recebidos como propina. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, a Receita Federal quer cobrar imposto sobre supostas propinas recebidas por José Dirceu por meio de sua empresa de consultoria e pelo escritório de advocacia do qual ele era sócio. O ex-ministro é suspeito de usar os nomes de 2 pessoas jurídicas para esconder renda de pessoa física. A defesa de Dirceu alega que apenas a justiça pode determinar se o que ele recebeu era propina ou não. O ex-ministro garante que fez todos os serviços de forma regular e que recolheu os impostos devidos. Ainda segundo o jornal, a cobrança feita pelos auditores é de 10 milhões de reais. Lembrando que Dirceu já foi condenado na Lava Jato a 20 anos e 10 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E essas foram as notícias de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Amanhã eu volto com mais destaques aqui do estado. Até. Até amanhã. Muito obrigado, Fabiana Vantucci. Bom dia de trabalho a todos aí em Curitiba. Até amanhã. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver Cuba se despede de Fidel Castro aqui no nosso estúdio. Uma entrevista vai nos ajudar a entender o legado de Fidel e o que pode mudar após a morte do símbolo da Revolução Cubana. É já, continuem com a gente. Horas 38 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. De volta com a informação de que o Corpo de Bombeiros foi acionado depois de uma explosão em uma fábrica de inseticidas em Diadema, na Grande São Paulo. A gente vê aí imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa o local. São 26 viaturas que estão no local nesse momento. Ainda não há informações sobre feridos e o que teria provocado esse incêndio. A gente percebe aí que a fábrica fica bem próxima ao quilômetro 18 da rodovia dos Imigrantes e a preocupação é que, pela proximidade, justamente porque ao lado há uma indústria de espumas, materiais altamente inflamáveis, de alta combustão e por isso, então, o trabalho minucioso do Corpo de Bombeiros. Nesse ponto da imagem, a gente percebe que o telhado simplesmente ruiu, cedeu, justamente por causa do calor provocado. Ali no chão, muitas embalagens, parecem vasilhames ali com substâncias químicas, o que acaba fazendo com que o fogo se alastre com muita rapidez. Vejam aí a coluna de fumaça tomando já uma proporção bastante grande e ali no fundo da imagem o trabalho do Corpo de Bombeiros, várias mangueiras posicionadas em toda a região. Olha só a quantidade de vasilhames ali, esses galões também com substâncias altamente explosivas. A gente vê que o fogo ainda não foi totalmente controlado, claro, ele já está bem menor, as chamas estão bem menores do que no início desse incêndio. Esse incêndio começou por volta das 11 horas da manhã, agora 11 horas e 40 minutos, então pelo menos 40 minutos o Corpo de Bombeiros combatendo aí as chamas, como a gente disse no início aí dessa transmissão
desse incêndio que acontece em Diadema, na Grande São Paulo, ainda não há informações sobre feridos. Mas se era uma indústria de inseticidas, quer dizer, 11 horas da manhã, por volta das 11 horas da manhã, o horário comercial costuma ser já a partir das 8h30, então provavelmente tinha gente trabalhando. A gente só espera que no início desse incêndio o pessoal tenha conseguido sair. Ou então, de repente, é um galpão, onde apenas era armazenado ali os produtos, esses inseticidas por ali. A gente percebe, então, agora muitas viaturas já posicionadas. Localização exata deste incêndio. Rua Emir Macedo Nogueira, no bairro Casa Grande. Se você está próximo à região também, evite a inalação dessa fumaça, que é tóxica. Pode também provocar sérios danos à saúde de quem inalá-las. Então, fique atento, fique esperto, evite transitar pelo local e inalar principalmente essa fumaça tóxica. Bom, o Corpo de Bombeiros continuam trabalhando aí, os bombeiros ainda... Olha só, a gente vê em alguns momentos aí que ainda há explosões, né? É realmente complicado aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. A qualquer momento, então, a gente volta com mais informações sobre esse incêndio que acontece na Grande São Paulo, em Diadema, em uma indústria de inseticidas. Lembrando que ao lado existe ali uma fábrica de colchões e também espumas, o que realmente é muito perigoso. Por isso que o Corpo de Bombeiros trabalha para evitar que essas chamas, esse fogo se alastrem. Ao longo da programação, então, mais detalhes de toda essa situação. Bom, agora a gente fala sobre Fidel Castro. O corpo do ex-líder cubano, Fidel Castro, foi cremado e as cinzas vão percorrer o país ao longo dessa semana. Visitantes e moradores de Havana vão poder prestar as últimas homenagens a Fidel na Praça da Revolução, já a partir das 9 da manhã de Cuba, meio-dia, daqui a pouquinho, então, aqui do horário brasileiro de verão. Amanhã, até domingo, um canhão vai ser disparado a cada hora em memória a ele. Mas líderes mundiais se pronunciaram sobre a morte de Fidel. E a morte de Fidel Castro traz incertezas sobre o futuro da ilha. A animada Havana agora está em silêncio. A venda de bebidas foi proibida, show de música e dança também foram cancelados. Viemos pela dança e pela música e agora não temos mais, lamenta o turista. Na universidade, estudantes deixaram mensagens de despedida. O corpo do ex-líder foi cremado em uma cerimônia privada. Agora, o país se prepara para mais 7 dias de homenagens. As cinzas do ex-presidente cubano vão percorrer 1.000 quilômetros pelo país até chegar a Santiago de Cuba. A cidade é o berço da Revolução Cubana. O homem que comandou a ilha por quase meio século foi o líder mundial que mais tempo permaneceu no poder. Sua morte provocou reações diversas, de dor e de felicidade. Ele era o nosso comandante, o pai da revolução, disse o homem. Já em Miami, cubanos expatriados foram às ruas pelo segundo dia consecutivo festejar. É a morte de um tirano e isso nos dá esperança. Uma esperança enorme, afirmou o exilado. Para uns, ditador, para outros, um revolucionário. Fidel sempre dividiu opiniões. Mas a verdade é que a morte do maior símbolo do socialismo de Cuba coloca um ponto de interrogação sobre o futuro da ilha. Permanência de lideranças quase que até a sua morte, quase que até o fim dos tempos, homens de 80 e tantos anos permanecendo no poder, ela na realidade não dá possibilidade de você pensar numa alternativa possível. E que agora vamos ter que enfrentar, Cuba vai ter que enfrentar, e acho que terá condições de enfrentar porque tem uma população absolutamente educada. As cinzas de Fidel ficarão expostas no Memorial José Martí, na Praça da Revolução, em Havana. Líderes políticos devem participar de uma celebração na noite de terça-feira. As cinzas serão enterradas em um funeral de Estado em Santiago de Cuba, no dia 4 de dezembro. Bom, para falar sobre a repercussão da morte de Fidel Castro, a gente recebe o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Link Record News. Bom dia. Professor Pedro, a gente percebe que realmente é muito difícil separar a imagem de Cuba de Fidel Castro. Uma vez o líder morto, e inclusive agora o velório acontecendo, são 9 dias ao todo de homenagens prestadas ao líder cubano. Dentro desse contexto, essa extensão do velório cabe ou é um exagero que acontece neste momento? Isso acontece em praticamente todas as mortes de grandes líderes revolucionários ao longo da história. Você foi com o Marechal Tito na antiga Iugoslávia, com
Lenin na antiga União Soviética, enfim, né? É natural, né, que o Fidel Castro, que foi a liderança política mais longeva no século XX, uma das principais lideranças mundiais, inclusive, e que contava com grande apoio popular, a imensa maioria da população cubana apoiava o Fidel Castro, assim como continua apoiando o regime. Então, essas comemorações, né, ou melhor, esse funeral do Fidel Castro, que inclusive vai receber, enfim, personalidades estrangeiras, líderes mundiais também, acaba se estendendo para dar conta até mesmo de receber todos a população cubana também acompanha, né? Então, o corpo seguirá de Havana até Santiago, num longo trajeto, enfim. Então, ao longo desse caminho, passa por várias cidades e a população deixa a sua homenagem a ele. Professor, ele tinha apoio aí da maioria da população que vive em Cuba. Agora, muitos cubanos que deixaram a ilha exatamente por conta do regime de Fidel Castro comemoraram. A gente viu aí na reportagem em Miami, muitos cubanos comemoraram. Na opinião do senhor, vilão ou herói Fidel Castro? Quais são os prós e contra o regime de Fidel? Ele é vilão para alguns, né, e herói para outros. Essas mesmas pessoas que comemoram a morte do Fidel Castro em Havana são pessoas que também apoiaram a eleição do Donald Trump para a presidência da República, né? Veja, é um líder revolucionário, então a gente tem que analisar, fazer uma análise equilibrada para entender os alcances e os limites da Revolução Cubana. É evidente que ao tomar o poder e anunciar algumas medidas importantes, como o confisco de empresas, a reforma agrária, enfim, acabou desagradando alguns setores, né, da própria burguesia cubana. Eram empresários, industriais, comerciantes, latifundiários, enfim, que foram prejudicados com aquelas medidas, com a estatização das empresas, entre outras coisas. Para a população trabalhadora, as condições de vida e trabalho melhoraram, sem dúvida, né? Cuba faz uma análise factual, né, sem elaborar um juízo de valor, uma opinião pessoal. Mas houve melhoras no campo da saúde, da educação pública, né, da moradia. Cuba foi decretada território livre de analfabetismo menos de 2 anos depois da Revolução. Tem alguns bons indicadores quando a gente pensa, né, em mortalidade infantil, expectativa de vida a nascer, taxa de pessoas matriculadas no ensino superior. Então, são essas as conquistas da Revolução Cubana, né, que acabam sendo recordadas ali pela população. Mas, como eu falei dos alcances, também preciso entender os limites, né? Muita coisa também não foi realizada em Cuba. Também o Fidel Castro não é um consenso dentro da própria esquerda. Tem alguns setores que também reivindicam o marxismo, o leninismo, que fazem críticas ou pontuais ou mais contundentes ali ao regime. Tem pessoas que também se reivindicam socialistas, mas que criticam a pena de morte em qualquer lugar que seja, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba, por exemplo, né? Então tem que fazer esse tipo de análise mais equilibrada, né? Bom, a partir de agora, o seu irmão já assumia o poder da ilha, Raul Castro, mas a partir da morte, então, de Fidel Castro, será que vai passar pela cabeça de todas as autoridades, quando uma decisão mais firme tiver que ser tomada, o que Fidel pensaria sobre determinada situação para, então, alguma decisão ser colocada? O Raul Castro, ele já era o presidente de fato e de direito em Cuba. Então, o Fidel já vinha se afastando e nesses últimos tempos, embora bastante lustro, mas a atividade do Fidel Castro se limitava a fazer algumas análises de conjuntura, né? Enfim, né? Então, Raul Castro já vinha adotando algumas medidas, inclusive essa aproximação com os Estados Unidos. O próprio Fidel nutria muito mais desconfiança com relação a esse processo do que o Raul, né? Então, isso mostra o poder de fato que o Raul Castro tinha. Enfim, e também o Raul Castro pode ser menos conhecido aqui no Brasil ou fora de Cuba, mas ele foi um dos grandes personagens da Revolução Cubana, em 58 e 59, ao lado do Camilo Cienfuegos e também do Ernesto Che Guevara, né? Então, eram outras pessoas que participaram daquele processo, né? E assim como o desaparecimento do Camilo ou do Che não alterou profundamente a situação ali de Cuba, também com a morte do Fidel, pelo menos a curto prazo, eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança, tanto do sistema, né? O que pode acontecer, como o Raul Castro já anunciou,
é justamente o fato dele deixar o cargo de presidente da República. Então vai haver uma transição de governo, mas sem uma mudança de regime. Mas sem mudança de regime, o senhor não vê aí uma possibilidade, de repente, de uma democracia em Cuba, de repente um novo presidente eleito? Não, porque ele já apontou ali seus sucessores, o Raul Castro. Quando a gente fala em democracia, também a democracia comporta diversas variantes, enfim, né? E a visão que eles têm, inclusive, com relação à democracia é um tanto diferente da nossa, chamada também de liberal, burguesa, enfim, para acentuar esse recorte de classe, né? Então, eles também acabam pensando a democracia não apenas numa democracia formal como a nossa. Voto popular, não. Voto popular, enfim, mas a igualdade de oportunidades, mas também igualdade de condições socioeconômicas. Então, eles acentuam esse aspecto, né? E com relação ao voto popular, existe eleição em Cuba, né? Existe eleição para os membros da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é uma eleição direta por meio do voto distrital, e é através dos membros da Assembleia que se escolhe o presidente da República, né? Então, é uma eleição indireta, como é nos Estados Unidos, inclusive. E o Fidel Castro foi sucessivas vezes eleito presidente da República. Não por eleição direta, como no Brasil, mas através do voto indireto. Os mistérios que rondavam sempre a figura de Fidel Castro, como, por exemplo, até a data do nascimento, várias certidões foram encontradas, o próprio nome, quantos filhos ele teria deixado, quantos casamentos ele teve. Será que essas questões agora devem vir à tona e talvez sejam esclarecidas com a morte dele? Eu acho difícil. Especulações sobre a data de nascimento, o local de nascimento, existe até com relação ao presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Os republicanos chegaram até a tentar impugnar a eleição dele, porque diziam que ele não teria nascido no território dos Estados Unidos. Uma polêmica parecida aconteceu no Peru com o ex-presidente Alberto Fujimori. Enfim. Então, eu acho que a partir desse momento essa discussão se torna irrelevante. Pode ser importante, talvez, para algum historiador, enfim, mas isso não vai mudar praticamente nada ali em Cuba, né? Tá certo. Ótimo, professor. Muito obrigado, professor Pedro Fassoni, pela sua participação aqui mais uma vez aqui no Link Record News. Até a próxima. Até a próxima. Agora a gente volta a falar sobre o julgamento de Elise Matsunaga. Para isso, conversamos ao vivo por telefone com o advogado criminalista e conselheiro da OAB São Paulo, Mário de Oliveira Filho. Doutor Mário, bom dia, obrigada pela participação aqui no Link Record News. Bom dia, Lidiane, bom dia, Luana. Professor, só para a gente abrir, explica para a gente como é formado, então, um júri popular, esse caso que começa agora, então, com o júri popular, professor. Tá ok. Alguns casos, que são os casos dolosos contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio, aborto, enfim, alguns casos que a lei prevê, eles são julgados pelo tribunal do júri e não pelo juiz singular, que é aquele juiz sozinho na mesa dele, que ouve as testemunhas e acaba sentenciando, culpado ou inocente. Os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, eles vão para o tribunal do júri. O tribunal do júri é formado da seguinte maneira: as instituições de classe, os órgãos públicos, eles enviam listas de pessoas anualmente para formar o grupo de jurados. Esses jurados são divididos em grupos de 25, que são convocados a participarem dos julgamentos e não podem dizer que não vão, eles têm que ir. É um serviço público que é prestado, né? Então, nesse dia do julgamento, com um número legal de 25 ou no mínimo 15 jurados presentes, o juiz faz um sorteio dos 7 jurados que irão compor o que a gente chama de conselho de sentença, e esse conselho de sentença vai dizer se a pessoa é culpada, se a pessoa é inocente, e o juiz presidente, que é o juiz de direito, ele não pode dar uma sentença desassociada, né, em desarmonia com o que os jurados votaram. Então, é assim que funciona. Quando faz o sorteio, tanto a acusação quanto a defesa podem recusar 3 jurados, sem dizer o motivo. Olhou para o sujeito, ele usa bigode, eu não gosto de bigode, eu rejeito o jurado. Sorteou um homem, o júri é de mulher, e aí ele pensa com ele mesmo, o promotor ou a acusação, não vou aceitar esse jurado, recuso. Então, 3 recusas injustificadas. Mas vamos supor que já com as 3 recusas feitas, ele não pode fazer mais nenhuma, mas é sorteado um jurado que ele saiba que é parente do réu, é parente da vítima, ou foi advogado, ou é amigo íntimo, enfim.
ter algum vínculo que impeça de ser jurado, ele pode, tanto o promotor quanto o advogado, pode pedir a palavra pela ordem para o juiz explicar a motivação e recusar o jurado. O juiz, então, vai perguntar para o jurado se aquilo é verdade. Se for verdade, a pessoa está recusada, afastada. Agora, doutor Mário... Em princípio, é assim que funciona o conselho de sentença. Doutor Mário, uma grande preocupação, principalmente da defesa de Elise Matsunaga, é contar com mais mulheres nesse júri do que homens. Eles apostam aí na tese de que as mulheres poderiam se sensibilizar pelo fato de Elise ser mãe, ter adotado um tom aí de separação da filha, enfim. Alguns fatores que poderiam sensibilizar e aí sim aliviar um pouquinho a situação da Elise Matsunaga. Quando esse júri é formado, oferecido então para apreciação de defesa e acusação, é o mesmo número de homens e mulheres que são colocados ali à disposição da Justiça? Não, nem sempre. Essas listas de 25 jurados, elas são formadas aleatoriamente, elas são sorteadas e vão sendo feitas. Pode ter uma lista que haja homens e mulheres e pode ter uma lista que só tenha homens, só tenha mulheres. Isso é imponderável, porque não há um critério. É feito um sorteio e vão juntando esses 25 jurados e vão sendo divididos. Mas, olha, existem certas crendices no júri que são muito curiosas, né? Em júri de que a ré é mulher, não pode pôr homem. Não se aceita médico como jurado porque o médico é muito duro. Não se aceita engenheiro como jurado porque o engenheiro, 1 mais 1 tem que dar 2, as coisas da justiça nem sempre 1 mais 1 dá 2. Não pode aceitar japonês, porque japonês é muito bravo. Então tem umas crendices. Em 1981, o primeiro caso de júri no Brasil de mulher que esquartejou o marido e guardou e ocultou o cadáver, foi o caso da Iraíde Domingues Vieira, Chica Picadinho, e eu fui o advogado. E no meu conselho de sentença eram 7 homens, e ela foi absolvida por 6-1 de todas as acusações. Então, não tem muito, para mim, pelo menos, naquele momento, não teve grande influência a questão do homem ou mulher. A gente que acredita nisso e procura não colocar o sexo oposto como jurado, o sexo oposto do acusado em relação aos jurados. Doutor, agora durante o julgamento, o que pode ser mostrado aí a esse tribunal do júri? Né? Eu posso mostrar imagens do crime, por exemplo? O que os advogados de acusação podem apresentar, também os de defesa? O que eles podem apresentar e o que eles não podem apresentar ao júri? Luan, existe aquela influência da cultura americana sobre nós brasileiros a respeito de julgamentos de tribunal do júri. Então, nos julgamentos americanos, aos 48 minutos do segundo tempo, abre a porta e aparece a testemunha-bomba, a testemunha-chave e que salva ou põe o réu na cadeia. No Brasil não funciona assim. A regra processual diz o seguinte: você, 3 dias antes, tanto a acusação como a defesa, eles podem apresentar documentos. Documentos que não forem apresentados 3 dias antes do julgamento, eles não podem ser apresentados. Se for um documento bomba, um documento que foi conseguido há 2 dias, há 1 dia do julgamento, então a defesa ou a acusação pode se dirigir ao juiz através de petição, explicando a situação e pedindo, inclusive, o adiamento do julgamento para que a parte contrária tome conhecimento daquela prova juntada. É o que a Constituição Federal diz, né? Ampla defesa, direito ao contraditório e devido processo legal. O contraditório é isso, é a parte contrária tomar conhecimento com tempo hábil da prova juntada e procurar se defender dela. Então, no tribunal do júri, toda a prova juntada até o 3º dia pode ser perfeitamente mostrada. Vídeos, matérias jornalísticas, enfim, tudo aquilo que possa levar os jurados a ter uma percepção dos fatos e julgar, como diz a lei, sem peias legais. Ou seja, o jurado julga de acordo com o entendimento dele. Não está preso a nenhuma ordem legal. Ele julga, todo julgamento judicial, o juiz, o magistrado, o desembargador, o ministro, tem que fundamentar o voto. No caso do tribunal do júri, não. O jurado não precisa... aliás, ele nem pode manifestar qual é o voto dele. Ele só vota sim ou não, pela absolvição, pela condenação. Doutor Mário, enquanto nós conversamos aqui, imagens são exibidas, imagens feitas agora há pouco, do interior, então, do tribunal
Fórum da Barra Funda, onde deve começar em instantes, então, o julgamento. Nós percebemos ali alguns magistrados já posicionados, Elise Matsunaga também no canto esquerdo da mesa. Daqui a pouco a imagem, olha só, Elise Matsunaga já está ali sentada, com as mãos entre as pernas ali, cabeça baixa, aguardando então os procedimentos. Eu aproveito e pergunto para o senhor o seguinte, é o tema da nossa enquete de hoje, doutor Mário. O senhor acha justo, então, que sentenciados a mais de 30 anos só cumpram 30 anos de reclusão no regime fechado, isso por causa do nosso Código Penal? Essa disposição de que ninguém poderá permanecer preso por mais de 30 anos, olha, a gente falando 30 anos é uma vida, né? Uma pessoa que for presa com 18 anos, fica 30 anos, vai sair com 48. Uma pessoa de 30 anos morre na cadeia. Nós não adotamos o princípio de outros países, de que há a possibilidade da prisão perpétua e em alguns países até a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas não sou contra a prisão perpétua. Tem certas pessoas que não têm a menor condição de viver em sociedade. Eu até brinco com os meus alunos, um exemplo, falo, você acha que a gente pode soltar o Fernandinho Beiramar? Peraí, doutor, antes que o senhor responda essa questão, se é possível realmente soltar Fernandinho Beiramar, eu só interrompo um pouquinho para avisar que a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E nós seguimos aqui, então, conversando com o doutor Mário sobre as etapas desse processo do julgamento de Elise Matsunaga. Doutor, a palavra está com o senhor. Tá, então, é possível se soltar um Marcola e levar ele para casa, com o Fernandinho Beiramar? E tem pessoas que realmente não têm a menor condição. Mas vamos supor que alguém esteja condenado a 100 anos de cadeia, ok? 30 anos de cadeia. E dentro da cadeia ele vem a praticar um outro crime. Este novo crime, se condenado, a pena vai ser somada aos 30 anos. Então ele não vai sair com 30 anos, porque ele praticou um novo crime já cumprindo outra pena. Então, ele pode ficar 40 anos, 50 anos e pode não sair mais, dependendo do número de crimes. Por exemplo, a gente falou do Marcola, é o que acontece. Ele continua praticando crimes dentro da penitenciária, comandando o crime organizado, e algumas outras condenações já estão se sucedendo àquelas já existentes. Ou seja, ele está preso, salvo engano, há 17 anos, e a perspectiva é de que ele efetivamente nunca tenha a liberdade novamente. Vai ficar encarcerado. Nós temos também o problema das pessoas que têm não perturbação mental, mas têm doença mental, que é o caso do Champinha, aquele sujeito que praticou um crime bárbaro, matou o namorado, a menina, e foi preso tomando cerveja pelo saudoso delegado Sérgio Guardia, que também acabou sendo vítima de um homicídio. Bom, mas enfim, o Champinha foi feita uma perícia médica e ele tem um defeito congênito no cérebro que nasceu com ele. Ele não tem a parte do cérebro do remorso. Então, para ele, tanto faz matar uma pessoa e tomar uma cerveja, é a mesmíssima coisa. Resultado, ele tem em medida de segurança. Essa medida de segurança, os exames são realizados periodicamente para saber se há uma evolução no quadro dele. E como não há, porque o cérebro não tem como regenerar, ou aliás, não é regenerar, como criar novamente essa parte, o Champinha nunca será posto em liberdade. Ele ficará em medida de segurança, não é pena, né? Ele não está cumprindo pena, mas ele está em medida de segurança para o resto da vida. Doutor, voltando agora sobre o júri de hoje, né? Esse julgamento que começa contra Elise Matsunaga, a previsão é de pelo menos 5 dias aí, pelo menos até o fim dessa semana. São 20 testemunhas, 10 de defesa, 10 de acusação. 2 peritos ainda da Polícia Civil podem ser ouvidos nesse processo. Durante esse período, onde que os jurados ficam, hein? Porque não vão dormir no fórum, evidentemente, né? Eles também não podem ter contatos. Onde que eles vão? Sim, alguns fóruns têm já instalações para os jurados serem recolhidos. Eles ficam alojados no próprio fórum em alojamentos apropriados, ficam sozinhos. Alguns fóruns têm lugar para duplas de jurados, mas a regra seria cada um no seu alojamento. Eles não podem ter contato entre eles sobre os fatos. Então, eles almoçam juntos, tomam café da manhã, jantam juntos, lanche da tarde, todos juntos, numa sala onde fica o juiz presidente, eventualmente pode ficar também o promotor e o defensor,
e os oficiais de justiça circulando para que não haja nenhum tipo de contato entre eles a respeito dos fatos. Eu vejo isso como uma grande bobagem, sabe? Tem muito esse impedimento total. Eu participei há muitos anos de um júri, que também foram 4 dias de júri, e no quarto dia, ao final do julgamento, houve a suspeita de que o jurado teria recebido uma comunicação da esposa, que ela estava bem, que estava aguardando no final do julgamento, e o julgamento foi anulado, porque houve quebra da incomunicabilidade dos jurados. Mas, em princípio, é isso, eles têm que ficar no fórum, não podem se comunicar a respeito dos fatos, podem conversar sobre qualquer coisa, menos a respeito dos fatos. Doutor Mário, aproveitando uma curiosidade até, acho que de todo o público como público geral, caso Elise Matsunaga seja realmente condenada e fique presa por X anos aí, a guarda da filha dela hoje pertence aos avós paternos, que é quem cuidam aí da menininha hoje por volta aí de 6 anos de idade. Ela tem alguma possibilidade, caso seja realmente condenada, a voltar a rever essa criança que ela perdeu o contato desde então, desde quando aconteceu o crime? Eu falo por mim. Se fosse o advogado especificamente nessa situação, eu brigaria pelo direito dela visitar a filha, ter visitas da filha, ter acesso, contato com a filha, porque seria uma penalização, não a ela, mas a filha. Né? A filha, no futuro, é que vai julgar essa questão particular de família, que é uma tragédia. Mas se negar o direito à mãe de ver a filha e a filha ter acesso à mãe, isso eu acho de uma desumanidade inominável. Tá certo, tá ótimo, doutor. Bom, a gente conversou aqui com o doutor Mário de Oliveira Filho, ele é advogado criminalista e também conselheiro da OAB de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News, com certeza esclareceu muitas dúvidas aí sobre esse julgamento. Muito obrigado, a qualquer momento a gente pode voltar a entrar em contato com o senhor. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Lidiane. Obrigado, Luan. Boa tarde. Obrigada. Bom, e a gente agora coloca para você o tema da nossa enquete. Perguntamos ainda com base em todo o júri popular que acontece neste momento da Elise Matsunaga, se você acha justo que sentenciados a mais de 30 anos de prisão acabem realmente cumprindo apenas 30 anos de reclusão, que é o que está previsto no Código Penal. Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais, ou faça isso utilizando o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, o número aparece na sua tela, 11953071851, e a gente tem participação aqui na nossa tela, vamos ver. O José de São Paulo, capital, eu concordaria se toda a sentença fosse cumprida sem indulto e em regime fechado, mas do jeito que é, não concordo. Então ele concordaria desse máximo de 30 anos, caso a gente não tivesse aí essas liberações durante a pena. Tem mais participação também. Agora, Amarildo, de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, região do ABC. Não concordo. Aparenta um tipo de impunidade ou de pouca importância pelas ações praticadas. Obrigada, Amarildo, pela mensagem. O Nemésio, de Uberlândia, Minas Gerais, 30 anos com vários benefícios, só favorece a impunidade. O código precisa ser atualizado e acabar com os benefícios para os criminosos. Aí a opinião do Nemésio, de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado, Nemésio, pela sua participação, e você também pode participar ou pela hashtag Link Record News nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, ou então pelo WhatsApp. Mais uma vez o número aí na sua tela, 11-95307-1851. Você adiciona o Link Record News aí nos seus contatos e participa com a gente lê sua opinião ao vivo aqui. Agora nós voltamos a falar do incêndio numa fábrica de inseticida, cosméticos e produtos em aerossol em Diadema. Os bombeiros confirmam que uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. Pois é, Lidiane, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo, disse que as vítimas foram socorridas com queimaduras e estão em estado grave. Infelizmente, então, uma morte já foi confirmada e 8 pessoas aí feridas, e a maioria delas aí, de acordo pelo menos com o capitão Palumbo, em estado grave. A fábrica, relembrando aqui, fica próxima ao quilômetro 18 da rodovia dos Imigrantes e, segundo testemunhas, o fogo já teria se alastrado para 3 empresas e também para uma área de mata localizada ao fundo das indústrias. A gente pode perceber nessa imagem mais ampliada, olha só, a área de mata aí que pega toda a parte dos fundos desses galpões, essas empresas,
E esse incêndio teria tido início por volta das 10h40 da manhã, 1h20 após o início. A gente percebe já muita destruição e um dado que chega também que causa muita preocupação. A CETESB afirmou agora há pouco que a empresa não tinha licença ambiental, que acaba agravando ainda mais a situação desse estabelecimento agora com este incêndio. Pois é, a gente vê aí o Corpo de Bombeiros trabalhando. As chamas já em menor proporção, desde a primeira vez que a gente mostrou, mas ainda a gente sabe como que é fogo, não pode brincar, daqui a pouco ele volta a alastrar de novo, por isso o Corpo de Bombeiros continua o trabalho. Agora, essa informação da CETESB também, né, Lidiane? Por que as indústrias continuam trabalhando mesmo sem licença? De repente não há fiscalização, porque a gente só descobre que não tinha licença depois que a tragédia acontece. Né? Exatamente. Tem a informação de que a empresa pediu, então, a licença ambiental prévia de instalação em abril de 2016. Só que ainda não havia obtido, então, essa licença de funcionamento. Mesmo assim, estava aí a todo vapor, produzindo realmente, como a gente percebe, inclusive armazenando produtos de alta combustão, perigosos. E agora é isso. Certamente, porque a CETESB faria uma fiscalização ou estudava, fazia um estudo mais apurado de toda a região e da situação. Esse laudo justamente não havia sido concedido por fatores relevantes, a gente percebe. Ainda assim, a empresa não obedeceu às normas e acabou colocando aí a vida de muitas pessoas em risco. Até agora, 1 morto, 8 pessoas feridas. Não sabemos aí o estado, a gravidade desses ferimentos. Fato é que elas já foram socorridas às unidades hospitalares próximas ao local. E aí, esse cenário de grande destruição, a gente percebe a mata consumida também ali aos fundos, a gente percebe a vegetação já seca realmente, pega por essa tragédia. O fogo se alastrou com muita rapidez, chegou a atingir também o estabelecimento vizinho. São grandes galpões aí neste local. A estrutura toda ruiu, cedeu, muitas telhas ali completamente destruídas. E essa fumaça um pouco mais clara mostra que agora sim o incêndio começa a entrar no controle dos homens do Corpo de Bombeiros. Bom, a qualquer momento a gente volta então com mais informações sobre esse incêndio a uma indústria de inseticidas na Grande São Paulo, no ABC Paulista, aí, onde infelizmente já foi confirmada a morte de uma pessoa e ainda 8 pessoas seguem feridas, algumas delas aí em estado grave, isso de acordo com o Corpo de Bombeiros. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, a gente volta daqui a pouquinho. A seguir, torcedor do Palmeiras morre ao comemorar o título de campeão brasileiro em São Paulo. Continue com a gente, até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h16. A gente segue agora ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com Pedro Leão, que voltou de férias, está contente, reenergizado e traz os destaques da região para a gente. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro, bem-vindo de volta. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. Estou de férias, descansei bastante, agora é hora de trabalhar, né? Então vamos aos destaques do Record News Paulista. Nós vamos mostrar um esquema de corrupção que acontecia dentro do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. Esse esquema foi investigado pelo Ministério Público, pelos promotores. O que acontecia? 5 engenheiros estão envolvidos e eles são suspeitos de fraudar os carros do órgão. Entre os presos está o diretor regional do DR de Bauru. E mudando de assunto, falando nessa época natalina, né? Nós vamos mostrar uma campanha com idosos de São Carlos. Uma jovem fotógrafa criou, através da fotografia, um viral do bem para atender os desejos natalinos de alguns idosos. As fotos bombaram nas redes sociais e a campanha tem sido um sucesso. Então é isso, esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa a 1h da tarde, depois do Link News. Nolan, Lidiane. Tá certo, Pedro, obrigado pelas suas informações. A gente vai ficar ligado aqui também na sua volta no Record News Paulista. Um grande abraço. Bom trabalho, Pedro. Bom, agora a gente fala de futebol. O Palmeiras confirmou finalmente, hein, o título. Isso uma rodada antes do Campeonato Brasileiro terminar. A vitória colocou fim a 22 anos de espera, Lidiane. O Palmeiras precisava apenas de um empate e ganhou apertado da Chapecoense no Allianz Parque. Mas nada tirou o brilho da conquista de um time que teve um ótimo desempenho sob o comando de Cuca.
O melhor futebol do Brasil se veste de verde e branco e o pódio é o lugar de honra para quem fez uma campanha irrepreensível, com 23 vitórias, 8 empates e apenas 6 derrotas. Nós conseguimos fazer grandes números aí, né, pelas estatísticas e eu acho que nada mais justo do que o Palmeiras sagrar campeão. Para 40 mil palmeirenses, o desfecho do campeonato, uma rodada antes do final, não chegou a ser tenso. O Flamengo já vencia o Santos quando uma falta bem ensaiada levou a bola até Fabiano e dele para o gol. Foi um pouquinho de sorte ali de cobertura, mas o importante é que a bola foi no fundo das redes e a gente podia comemorar com meus companheiros esse gol tão importante. O Palmeiras foi sempre melhor do que a Chapecoense, mas Gabriel Jesus, que vai jogar na Inglaterra no ano que vem, não se despediu com gol. E nem foi preciso. O Palmeiras administrou a vantagem, não correu riscos e teve tempo para fazer uma bela homenagem a Fernando Praz. O goleiro, que se machucou quando treinava na seleção para os Jogos Olímpicos, substituiu Jailson no fim do jogo. A partida terminou e a arena explodiu. Volta olímpica com a taça. Volta olímpica com Gabriel Jesus nos ombros de Fernando Praz. O jejum de títulos do Campeonato Brasileiro finalmente acabou. Depois de 22 anos de espera, o Palmeiras pode botar a faixa de campeão no peito. Cuca nem precisou chegar ao vestiário para tomar banho. Água fria, presente dos jogadores. E da arena para as ruas. Os campeões saíram da Avenida Paulista em desfile num trio elétrico. A celebração, com milhares de torcedores, invadiu a noite de São Paulo. Foi a consagração do Palmeiras 9 vezes campeão brasileiro, o maior detentor de títulos nacionais do nosso futebol. Parabéns ao Palmeiras, aos palmeirenses de plantão, que vem nessa segunda-feira aí um dia realmente muito feliz. Infelizmente, nem tudo foi festa. Tivemos aí uma fatalidade. Um torcedor do Palmeiras morreu ao comemorar o título de campeão brasileiro em São Paulo. Ele estava em cima de um carro guincho com outros palmeirenses. O torcedor morreu numa esquina perto do estádio do Palmeiras. Leonardo Guimarães Medeiros Passos, de 25 anos, caiu de cima de um guincho e bateu a cabeça no asfalto. Ele sofreu traumatismo craniano. Os parentes e amigos não quiseram gravar a entrevista. Leonardo foi trazido aqui para o Hospital das Clínicas, no centro de São Paulo. Ele deu entrada às 10h05 da noite com parada cardiorrespiratória. Os médicos fizeram os procedimentos na tentativa de ressuscitá-lo, mas ele não resistiu. Leonardo estava com outros 3 torcedores em pé, segurando em um carro que estava sendo transportado pelo guincho. O outro torcedor estava em cima do veículo. As imagens desta câmera de rua podem ajudar nas investigações. O motorista do guincho ainda não foi identificado. Leonardo era solteiro e não tinha filhos. Ele trabalhava como gerente de tecnologia da informação. Bom, em um hospital de Minas Gerais foi condenado a pagar uma indenização de R$60 mil a uma paciente. Quem conta detalhes sobre esse caso é a repórter Paula Abranches. Paula? Olá, para quem acompanha o Link Record News, a indenização por dano moral deve ser paga a uma paciente que teve o estado de saúde agravado depois aí de um diagnóstico de apendicite atrasado. O apêndice supurou e ela sofreu uma série de complicações aí, como perfurações no intestino. O estado acabou ficando ainda mais grave. Ela também precisou usar uma bolsa de colostomia durante algum tempo e também teve parte do intestino, acabou perdendo parte aí do intestino. No total, a mulher passou por 4 cirurgias. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula. Bom trabalho. Bom trabalho, Paula. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir você vai ver que é pai ou mãe, sabe como ensinar seu filho a ser organizado financeiramente? O nosso colunista e planejador financeiro Mauro Calil dá todas as dicas para você. Não perca. Até já.
Link Record News de volta na sua tela agora, 12h26, horário brasileiro de verão. A gente volta falando do mercado financeiro, que estimou menos inflação para este ano e uma redução ainda maior do que a que estava prevista do PIB em 2016, próximo de 3,5%. Além disso, a economia deverá apresentar uma expansão mais fraca no que vem. As informações são do relatório Focus do Banco Central. A estimativa do mercado para o IPCA deste ano recuou de 6,8% para 6,72% na semana passada. Mesmo assim, permanece acima do teto de 6,5% e bem distante do objetivo central, que era fixado para este ano de 2016 em 4,5%. Já que o assunto é economia, você que é pai ou mãe sabe como ensinar seu filho a se organizar financeiramente? A partir de que momento é importante passar essa responsabilidade para eles? Perguntas são boas e o planejador financeiro Mauro Calil está aqui no nosso estúdio e vai respondê-las, dar dicas para vocês. Mauro, a partir de que idade que a gente deve começar a ensinar nossos filhos, hein? Desde sempre. Na verdade, a educação financeira, ela promove para a criança, etc., uma aproximação com o dinheiro e tratar o dinheiro com naturalidade, né? Mostrar os benefícios e os riscos do dinheiro. Então, mais ou menos como você dá banho no seu filho desde sempre, você lá na banheirinha toma cuidado para ele não se afogar, depois ele vai usar o chuveirinho, etc, 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 né? Você faz isso com o dinheiro, por incrível que pareça, tá? Então, quando a criança está lá brincando de encaixar coisas, você pode, obviamente com a supervisão de um adulto, né, colocar moedas para ela encaixar no porquinho, né, por exemplo. Por que com a supervisão de um adulto? Porque a moeda pode ser engolida, colocada na bolsa, na boca, etc, tá? Bom, lá na frente, 8, 9 anos de idade, quando as crianças começam a fazer contas, você deve estimular as crianças a fazer compras com um dinheirinho que você dá para ela. Então, por exemplo, custa lá R$3 alguma coisa que ela quer comprar. Às vezes é o lanchinho da escola. O lanchinho da escola, uma coxinha, enfim, um brinquedinho, não importa. Você dá uma nota de 5 e vamos lá, vamos fazer o troco. Olha, quanto que é o troco, etc. Ensina que aquilo é uma conta de menos, né? 5 menos os 3 que você tem que pagar, poxa, tem que vir 2 de troco e assim por diante, tá? A partir de uns 14 anos, mais ou menos, você pode colocar uma semanada e então uma mesada. Por que a semanada e depois a mesada? Por conta dos períodos mesmo, né? Na semana, se você entrega para o seu filho aquilo que ele gasta durante a semana nos lanches da escola, alguma coisa assim, ou na saída com os amigos no final de semana, você entrega lá uma nota ou um dinheiro e verifica quanto que sobrou, tá? Na mesada já é um exercício de salário mesmo, né? Que a gente recebe uma vez por mês, ok? Então, a conta é quanto que ele usa durante um mês. Dê um pouquinho a mais, uns 5, 10% a mais só. Não precisa mais do que isso. Para que sobre e quando ele quiser alguma coisa, quando a criança ou adolescente, nesse caso, quiser alguma coisa de um valor maior, aí ele vai ter que economizar, vai ter que fazer escolhas, tá? Entre o lanche, entre a saída, etc. E o videogame, o tênis, o celular novo. Para essa educação financeira passada desde muito cedo, então, por exemplo, os pais que conseguem, têm a oportunidade de fazer uma reserva ali, um investimento, enfim, seja qual ele for, mas um fundo de reserva para o filho. Isso deve ser colocado para o filho desde cedo, deve ser comentado ou deve ser mantido em segredo até que a criança tenha uma maturidade realmente para escolher o que fazer com esse dinheiro? Não, pode ser comentado desde sempre e, obviamente, você tem que falar qual é aquele destino, né? O destino daquele dinheiro. Então, por exemplo, eu faço para os meus filhos uma poupancinha, mas isso é para os estudos deles, ok? Então, se lá na frente... Porque olha qual é o drama, né? Imagina assim, o seu filho chega e fala assim, pai, eu quero ser médico. Nossa, que bacana, quer ser médico. Até ser médico? Aí ele chega e fala assim, pai, passei na faculdade de medicina. É uma faculdade particular, custa muito dinheiro. Custa R$5.000, entendeu? A mensalidade. E se você não se preparar antes, paciência. Agora ele pode passar numa faculdade pública. Legal, o que você faz com aquele dinheiro? Dá na mão da criança? Não. Fala assim, olha, isso aqui vai ser para a tua pós-graduação, para você montar um consultório, para outras finalidades, né? E aí é que você interrompe o laço. E você pode fazer isso? Porque uma vez que ele tem atingido lá 18 anos...
ele teria a possibilidade de movimentar aquele dinheiro. Ele teria a possibilidade, mas a verdade é que a educação quem dá é você, tá? Tem alguns mecanismos legais que você pode colocar aquilo como usufruto teu. Você coloca no nome da criança, mas como usufruto teu. Não tem necessidade de fazer isso. Na prática, o que eu observo é que a tua criação é muito mais importante, a criação dada para as crianças é muito mais importante do que uma vontade própria das crianças, enfim. E no mais, você vai ter a senha e você que movimenta aquilo e ponto final, entendeu? Agora, é importante chegar a um certo momento e dar um limite, né? De cortar o cordão umbilical e deixar a ave voar, né? Mauro, compensações financeiras para serviços prestados em casa ou tirou uma boa nota na escola, ganhou ali um dinheirinho, isso é legal? Então, há controvérsias em relação a isso, tá? Minha opinião, ok? É que tudo aquilo que é obrigação não deve receber nada mais por isso. Então, o que é obrigação depende de cada casa, tá? Em algumas casas, existe a obrigação de você manter o seu quarto arrumado, a cama tem que ser arrumada toda manhã. Em outras casas, isso não é necessário, tá? Não é regra, ok? Na escola, você pode estabelecer o seguinte, olha, um sistema de pontuação pode ser, porém, no mínimo, a nota para passar, aí vamos dizer que a média seja 7. Olha, a partir de 9 eu te dou alguma coisa. Entre 7 e 9 é obrigação. Abaixo de 7 eu tiro, entendeu? Né? Porque não é só... Né? Existe a compensação, existe. Tá? Agora, isso também depende da regra de cada família. Tá? Existem famílias em que você ter o curso superior é algo a mais. Agora, em outras famílias, é a regra. Não, mas eu quero dizer assim, isso ajuda na educação financeira? Eu acho que não. Tá? Ajuda no estímulo que você faz para a criança, mas não na educação financeira em si. Tá? A educação financeira, ela é um pouco mais ampla e ela busca a felicidade financeira da pessoa, mas em lidar com o dinheiro na sua vida, tá? E não num sistema de patrocínio, num sistema de bonificação. Tá ótimo, Mauro. Bom, todo mundo prosperando, feliz, seja com notas boas ou não. Mais dicas como essas? Na Academia do Dinheiro, academiadodinheiro.com.br. A gente está com um e-book gratuito lá para você aprender a investir e começar os seus investimentos. academiadodinheiro.com.br. Tá ótimo. Até semana que vem. Até, um grande abraço. Obrigado, Mauro. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, destaque nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. E ainda mais informações sobre o primeiro dia de julgamento de Elise Matsunaga. Isso e muito mais aqui no Link Record News. Fique com a gente. Até já. Meio-dia, 39 minutos, estamos de volta com o Link Record News na sua tela. Bom, a gente já volta a falar sobre o julgamento de Elise Matsunaga. Ela, a gente lembra, suspeita de assassinar o próprio marido, o empresário Marcos Matsunaga, isso em 2012. E a repórter Denise Odorice está no Fórum Criminal da Barra Funda e acompanha a movimentação. Denise, o que acontece neste momento por aí? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Nolan. Olha, neste momento a primeira testemunha começa a ser ouvida. É a Amonir Ercília dos Santos, ela que é filha da babá do casal Elise e Marcos. A Amonir, ela substituía a mãe, eventualmente, quando precisava, e ficava com a criança. Portanto, ela acompanhou bem de perto a rotina da família, né? Mais cedo, os jurados leram um resumo do processo. Isso foi feito a pedido do juiz. Lembrando que o júri é composto por 4 mulheres e 3 homens que foram sorteados hoje cedo, por volta de 11h15 da manhã. A expectativa é que esse julgamento seja demorado, dure por aí por volta de 5 dias e a gente vai acompanhar tudo bem de perto. Lidiane, Nolan. Denise, aproveitando a sua participação aqui no Link Record News, eu não sei se já foi divulgado aí pelo juiz, enfim, quantas testemunhas devem ser ouvidas ainda hoje? Total, esse processo tem 22 testemunhas, né? Bastante gente, por isso, inclusive, que ele vai ser bem demorado. O número certo por dia não tem como saber, porque depende muito das perguntas que serão feitas pela acusação, das perguntas que serão feitas pela defesa. Então, isso vai ficar a cargo realmente dos advogados e da promotoria. Tem testemunha que vai ser ouvida de maneira bastante rápida, tem outras, como a babá e também como o irmão do Marcos, né? As pessoas mais próximas aí, a família, que devem ter um depoimento bastante demorado. Então, por isso essa previsão de que o julgamento se arraste aí ao longo da semana.
Denise, havia muita expectativa ainda com relação aos jurados que devem decidir o futuro de Elise Matsunaga. A própria defesa de Elise apostava e queria um júri composto por mais mulheres que homens, porque apostam ali na sensibilização das mulheres, que podem ser mães também envolvidas na definição desse caso. A gente já tem algum número dessa definição? Quantos homens, quantas mulheres compõem o júri? Sim. O júri ele é sorteado na hora, né? Momentos antes de iniciar o julgamento. Então, hoje nós temos 4 mulheres e 3 homens. É um número bastante equilibrado, né? Mas, de qualquer maneira, as mulheres estão em maioria, o que sim é visto aí com bons olhos pela defesa, né? Uma vez que a Elise é mãe e também o que a defesa sustenta é que ela sofria violência doméstica dentro de casa. Então, há sim essa possibilidade, né? De que o júri se sinta sensibilizado, haja uma empatia, né, com a ré por causa disso, Lidiane. Tá ótimo, Denise. Muito obrigada pelas informações. Boa cobertura, bom trabalho para você. E assim que tiver novas atualizações, por favor, entre em contato conosco. Obrigado, Denise. Boa tarde para você por aí. Bom trabalho. Bom, agora, interatividade, a nossa pergunta do dia. A gente lembra esse caso, se realmente a Elise Matsunaga for condenada, a pena máxima, que é o que pede aí os advogados de acusação, seriam 33 anos de prisão, de reclusão. Só que a lei brasileira autoriza, então, a pena máxima chegar a 30 anos. Nesse caso, não seriam 33, seriam ali 3 anos a menos, mas em muitos outros casos, de repente, o réu chega a pena máxima aí de 100 anos, só que no máximo ele cumpre 30 anos. Então a gente pergunta para você hoje, aqui nessa edição do Link Record News, se você acha justo condenados a mais de 30 anos de prisão cumprirem no máximo 30, qual que é a sua opinião sobre isso? Você pode participar com a gente pelas redes sociais, Link Record News, hashtag Link Record News e também pelo nosso WhatsApp, né, Lidiane? Exatamente, o número vai aparecer para você na tela, DDD 11 95307 1851. Para ficar mais fácil, salve como contato do Link Record News, digite a sua opinião e envie aqui para a gente. Momento de conhecer a opinião do nosso internauta telespectador na tela. O Raul de São Bernardo do Campo, São Paulo, compartilha o seguinte: se cumprir os 30 anos e sem vantagens, já seria bom. Obrigada, Raul, pela sua participação. A gente tem mais uma participação aqui de Castelândia, Goiás. A Olga, sentenciados a 30 anos, devem cumprir os 30 anos e sem benefícios. Aí, a opinião da Olga, muita gente vê esses benefícios como indulto, de repente Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, esses indultos, que é a liberação dos presos, né, nesse período, e depois eles acabam voltando. E outro tipo de benefício também é a prisão domiciliar, a redução de pena, de repente o preso cumpre ali 1/3 da pena, o advogado já pede a liberação desse preso, né, que ele cumpra o restante da pena, de repente, em liberdade. São esses tipos de benefícios que o pessoal tem visto aí. Tem a opinião também, a próxima, da Eliane, de Guarulhos, São Paulo. Toda sentença deveria ser cumprida em regime fechado e sem direitos. A gente percebe, então, a persistência dos nossos internautas, telespectadores que compartilham as opiniões pelo WhatsApp, reforçando essa questão, né? As sentenças deveriam ser cumpridas sem os benefícios que hoje a lei pode conceder. Eliane, obrigada pela sua participação. Lembrando que você pode fazer como eles, compartilhar o que pensa, votar também no tema da nossa enquete. Até a segunda edição do Link Record News, a opinião, o resultado oficial da enquete do dia para você. Bom, a gente está falando em interatividade aí, então a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, muito boa tarde para você, mais uma vez, bem-vindo aqui no Link Record News. Quais são as novidades desse fim de semana, hein? Oi, Rafael. Tudo bem, Lid? Tudo bem, Nolan? Boa tarde para você que está em casa assistindo a gente. Esse fim de semana foi muito doido, assim, ele teve muita coisa mesmo. Antes de tudo, peço desculpa aí, a voz está um pouco rouca. Eu tô com a língua verde, não é por causa do Palmeiras, não. Comemorou, hein? É de tanta pastilha de menta aqui para a voz voltar, mas acho que estamos bem, né? Vamos lá. São dois grandes temas nesse final de semana, o Fidel e o Palmeiras, claro, né? Do Fidel, o que aconteceu? Primeiro eu vou explicar para vocês o que rolou nas redes sociais com a morte dele. E como cada rede social funcionou nisso. Então, primeiro, o Twitter ele serve mais para o alerta, né? Pá, foi. Todo mundo fica sabendo, aí você vê vários líderes mundiais tweetando, aí tweeta o Trump, tweeta não sei quem, todo mundo vai falando sobre isso. Aí o Facebook não, o Facebook tem um perfil um pouco diferente. Se você só tem Facebook, você vai cair nesse perfil que é o do famoso textão.
que todo mundo virou especialista em política internacional, em história, e todo mundo começa a avaliar o que acha do Fidel. Então você deve ter visto vários amigos seus falando, não, que o Fidel foi um grande governante, que não sei o quê. Aí vem o outro e fala, é um ditador, que absurdo, e vira aquele debate, né? Mas o que eu trouxe para vocês é uma coisa que eu achei muito engraçado. Apesar dos grandes debates e rachas, se o Fidel é legal ou se ele não é, vocês conhecem esse cara aqui que está do lado dele? O primeiro é o Fidel, né? Sim. Este outro aqui, ele é o Liam Neeson, é um ator muito famoso. Ele fez A Lista de Schindler e vários outros filmes. Sabe que me lembrou rapidamente Rodrigo Santoro? Você achou meio Rodrigo Santoro? Lembrou mesmo. Olhando rapidamente. Porque Agora aqui é o seguinte, a internet ficou meio chocada porque eles acham que o Che Guevara, quem fez o Che num filme do... Teve um filme que tinha Fidel Che, eu acho que o Rodrigo Santoro fez alguém. Eu acho que ele fez o Raul Castro, se não me engano, que é o irmão do Fidel. Mas eles pegaram o Fidel jovem e eles acham que ele parece muito com o Liam Neeson. Só que o Liam Neeson, ele é da Grã-Bretanha, né? Se não me engano, ele nasceu na Irlanda. Então, ele, no caso, seria uma versão latina, né? Eles acharam essa semelhança e eu achei muito curioso, porque, onde eu ia lembrar do Liam Neeson na morte do Fidel? Teve um monte de vídeo legal, teve um menino novinho, que a avó dele era refugiada cubana nos Estados Unidos, ele gravou a avó dele acordando num baita susto, porque ele chegou e falou, vó, o Fidel morreu, ela deu um pulo na cama. Várias histórias engraçadas. Mas esse aqui do Liam Neeson, realmente, eu fiquei muito surpreso. Não sei de onde tiraram isso. Vocês viram semelhança? Eu consigo ver, sim. Tem principalmente nas fotos em preto e branco, né? Onde a cor do olho não é definida, aí mais ainda se parecem. Tem um pouco, mas eu jamais pensaria nisso, né? Porque assim, a gente fica tão abalado com uma notícia dessas que racha a internet, divide, tem gente que apoia, gente que critica. E aí a importância histórica de tudo que aconteceu em Cuba deve marcar uma nova era, de repente, para a ilha, né? E o que o pessoal acabou lembrando foi do Liam Neeson. Eu achei muito curioso mesmo. Por falar em marcar uma nova era, com uma rodada de antecedência, os palmeirenses colocaram a mão na taça, né, Calixto? Eu sou São Paulino, mas eu tenho um grande apreço pelo Palmeiras. Eu já fui sócio do Palmeiras, já fui muitas vezes lá. Eu tenho uma simpatia, descendente de italiano. Então, assim, eu gosto do Palmeirinha. Palmeirinha é sensacional. Eu fiz o seguinte, tem uma brincadeira que rolou na internet, entre as várias, que era como o mundo era quando o Palmeiras foi campeão brasileiro pela última vez. Porque assim, eu lembro que em 99 ele foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial de Clubes, aí ganhou um Paulista ali no meio, Copa do Brasil, tudo bem. Mas campeão brasileiro... Tiveram os da Série B nesse período também, claro, brasileiro. Claro. Né? Mas o brasileiro, assim, o título máximo que vale, 94 foi o último. São 22 anos. Então, aqui, 10 coisas de como era o mundo na época que o Palmeiras foi campeão, naquele time que tinha... Quem era? César Sampaio, Rivaldo, Roberto Carlos, era isso, né? Baita timão, né? Edmundo. Brasil estava sendo tetra, então se você olhar qualquer imagem do Bebeto fazendo aquela comemoração famosa, é dessa época. O Cruzeiro estava virando real, ou seja, se você não lembra do Cruzeiro, que era a nossa moeda antiga, que eu aprendi lá no colégio, quando era bem novinho, viu só, faz tempo que o Palmeiras não ganhava nada. O brasileiro, perdão. Pessoas que não eram nascidas, Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa nem eram nascidas, muito menos o Gabriel Jesus, que é o melhor jogador do time. O Ayrton Senna morreu naquele ano. Ou seja, faz 22 anos que o Ayrton Senna morreu, mesmo tempo que o Palmeiras ganhou o Brasileirão. Estava estreando Friends, que já é um negócio muito clássico. Simultâneo. Perdão, eu falei da voz, ó. O Fábio Júnior estava no 4º casamento, ele está indo para o 7º agora, né? O Brasil não tinha internet. Para você falar aqui com a Record News, no caso, você não ia mandar WhatsApp, você ia mandar um pager, um fax. Era mais ou menos isso. Eu lembro, era aquele tijolo, o StarTAC da Motorola, era o auge. Não tinha smartphone. Não existia. Não tinha. Essa foi a vez com um telefone sem fio. Nossa, que doideira. Você tinha que comprar, né, uma linha telefônica na época, de celular, né? E era muito caro, né? Muito caro, porque faz muito tempo que o Palmeiras foi campeão brasileiro. E aí, estava estreando o Rei Leão naquele ano. E no Brasil passava pela primeira vez o Cavaleiros do Zodíaco. Então, se você pensar assim, quando foi que estreou o Cavaleiros do Zodíaco lá atrás? Foi quando o Palmeiras estava sendo campeão brasileiro. Foi o primeiro ano do PlayStation. Lançaram o PlayStation 1, agora está no 4, nesse mesmo ano. E o prefeito de São Paulo era o Maluf. Faz tempo, né? Faz tempo. Então, quebrou o jejum, finalmente os palmeirenses podem comemorar. Já era, sei lá, no próximo título a gente fala, se não demorar muito, o mundo estava mais próximo do que é hoje, né? E para encerrar, tem uma história que eu achei muito legal. Aconteceu muita coisa mesmo no fim de semana, tá, gente? Muita coisa mesmo. Trump tweetando barbaridade aí, teve um monte de coisa. Mas teve uma
que também é inacreditável, assim, não sei de onde saiu isso. Mas a Lady Gaga fez um post no Facebook dela com a letra do Molejo, eu juro, é sério. Molejo, o grupo? Molejão. Molejão? Molejão. Assim? É o Andrezinho, né, que é o vocalista do Molejão. É isso, né? Em 94 o Molejo fazia sucesso também. Exato, então ela deu uma ida ao passado ali, estilo Palmeiras. Ela pegou aqui, tá em português, isso não era amor, não era. Ela colocou para promover o CD dela novo, o Joanne. Nem fala CD mais, né, o álbum novo dela. E ela usou a letra do Molejo. E aqui o primeiro comentário, se você olhar, é que é o Molejo. Oi, Gaga, sua sumida. Íntimos, né? Íntimos. Exato, foi sensacional. Assim, só o comentário deles tem 25 mil curtidas. Foi muito engraçado, porque a página dela no Facebook tem mais de 60 milhões de fãs. E ela colocou uma letra do Molejo, gente. Olha que fim de semana. Essa é só a rabeira, assim, de tanta coisa que a gente teve. Ela colocou a letra do Molejo no Facebook. É, a Lady Gaga sendo Lady Gaga. Eu vi que esse chapéu é uma homenagem que ela fez a uma das tias, né? Esse chapéu rosa que ela tá usando agora. E citando o Molejo. Molejão. Ou seja, se não bastasse só Fidel e Palmeiras, tem Lady Gaga cantando, citando o Molejo no Facebook. Muito bem, Calixto. Fim de semana movimentado, verdade. Nossa, nem me fala. Bom, vamos ver se amanhã tem mais destaques tão pesados, assim, tão relevantes quanto esses. Acho que rola, dá tempo, né? 24 horas para a internet é uma vida, gente. Então dá tempo da minha voz voltar melhor, mais bonita, com muitas notícias para vocês amanhã, tá? Legal, Calixto. Tá ótimo, melhoras, Calixto. Obrigado. Valeu. Bom, Link Record News faz agora, então, uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Continue com a gente até já. Meio-dia, 58 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta falando sobre o incêndio na fábrica de inseticida em Diadema, na Grande São Paulo. 8 pessoas estão feridas, segundo o Corpo de Bombeiros, que antes havia falado sobre uma morte, mas corrigiu a informação. Olha só, que bom, então não morreu ninguém. Por enquanto, realmente 8 pessoas seguem feridas, mas não houve mortes nesse incêndio. A empresa chama Imã Spray Limitada. Ela havia pedido uma licença ambiental de instalação em abril deste ano, mas essa licença foi negada pela CETESB por falta de documentos. Até o momento, existem 2 versões sobre o que teria provocado a explosão. Segundo a Prefeitura de Diadema, um funcionário da indústria operava uma empilhadeira próxima à área de reciclagem quando o fogo começou. Já para os bombeiros, houve explosão em um equipamento que faz o envase das latas da fábrica. Essas são imagens feitas mais cedo, no momento ainda com focos aí espalhados pelo local. Mais de 20 viaturas foram acionadas para combater as chamas nessa região. Lembrando que agora o fogo está controlado, mas um trabalho de perícia e resfriamento também de toda a estrutura deve ser realizado no local. Bom, que bom, então, informação corrigida pelo Corpo de Bombeiros, que havia informado então que uma pessoa tinha morrido. Ninguém morreu por enquanto e a gente espera que assim continue. 8 pessoas realmente ficaram feridas, mas não houve mortes nesse incêndio. Assim a gente termina esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Fique à vontade, é muito fácil. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe pelas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. O Link Record News, a gente lembra, vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã, essa edição aqui, e a próxima edição é às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau. Tchau.